Tem gente que prefere ser uma metamorfose ambulante, que acha que é uma metamorfose ambulante, ou pensa isso a respeito de si mesmo, que diz respeito à sua mudança de comportamento, à sua constante evolução de pensamento, de filosofia de vida, mas na verdade ninguém é uma metamorfose ambulante sozinha. Sempre há por trás da gente alguém que nos incentiva e influencia. O homem é produto do seu meio até a página 2, mas a pessoa ela é mais produto de quem ela segue, de quem ela se inspira, de quem para ela é uma referência. Por isso que prostrado adorar é uma tentação. É um mandamento de Deus que nós não prestemos culto a outros deuses, não adoremos outros deuses, seja o que for. Não só pessoas, não só entidades, mas sol, lua, estrela, bichos, animais, o que tem na terra, embaixo da terra. Um dos mandamentos é que a gente não faça ídolos e não preste culto a esses ídolos. E só adore a nosso Deus e só a Ele preste culto. O discipulado é uma das funções mais importantes por causa disso, porque ela reproduz no outro algo que o mestre tem. E todo mundo busca uma identificação, todo mundo quer sentir parte do meio, todo mundo busca algo para se espelhar, porque Deus é espírito e não dá para ver. E as pessoas acabam elegendo outros seres humanos, ou coisas, ou entidades, ou cultos, ou rituais, ou padrões de beleza, de estética, o que for, ou vida de artista, vida de ator, para se inspirar. Por quê? Porque ela vai assistindo aquilo, ela vai olhando, ela vai se tornando como aquilo que ela olha e admira. Isso é uma forma de prestar culto. E o que Jesus ensinou a gente a fazer é discipulado. Por que é tão importante a gente fazer discípulo? Veja que o ideal é que a gente seguisse o exemplo dos nossos pais, né? Que a gente olhasse para os nossos pais, nossa mãe, nosso pai e quisesse se tornar como eles. Há casos que isso é impossível. Ou porque são abusadores, ou porque não são referência, ou porque às vezes a nossa própria concupiscência faz com que a gente olhe a revista da moda, o ator da vez, o influencer da mídia, que parece livre, que desperta a nossa concupiscência e faz com que a gente se identifique com ele. Então, tudo que a gente olha e presta culto, a gente acaba se tornando igual. Aquela imagem e semelhança. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, que é o processo inverso. Para que a gente tivesse domínio sobre a terra, sobre os peixes, sobre tudo que foi criado, e para que crescêssemos, multiplicássemos, enchêssemos a terra e a dominemos, né? E por causa do pecado, da tentação de ser como Deus, no sentido de independente de Deus, falar, não preciso de você, eu já sei tudo, eu mesmo vou seguir o meu caminho, o ser humano caiu na tentação do diabo, de Satanás, que já tinha, não vou usar o nome Satanás, mas do diabo, a serpente, o dragão, e acabou caindo, né? E isso a gente vê muito claro. Muitas vezes Deus no Antigo Testamento, embora tenha mandado honrar pai e mãe, ele disse, não obedeça ao caminho do seu pai, não siga o exemplo do seu pai e da sua mãe, foram infiéis a mim. O rei Ezequias fez isso. Ele elegeu para si um outro modelo para seguir, que foi o rei Davi, e não o seu pai Acás. Acás foi um rei muito cruel, muito ruim, muito sádico, muito ímpio, né? E queimou os irmãos do rei de Ezequias lá, sacrificou a Moloque, etc. E o neto dele, filho de Ezequias, Manassés, acabou seguindo esse exemplo e fazendo pior ainda, né? Mas Ezequias rompeu com esse modelo. Então, por isso que o discipulado é algo tão importante, porque o mestre reproduz no discípulo que o segue as suas próprias características.
O discípulo imita, se torna a imagem do seu mestre. E para ser mestre, o discípulo acaba elegendo pessoas em quem ele confia. Ou de acordo com o padrão daquilo que ele acha certo, ou daquilo que lhe falta, ou daquilo que ele não quer repetir, como seus pais, avós, etc., de alguma maneira, ou padrões de acordo com a sua própria concupiscência, para que ele possa ter um aval de praticar o que ele precisa praticar. Quando Jesus mandou a gente fazer discípulos, não só pregar o evangelho, hoje todo mundo fala, vou pregar o evangelho. Não é só para pregar, pregar é uma parte muito pequena, né? Ele mandou fazer discípulo. O fazer discípulo é reproduzir, né, naquela pessoa, aquela pessoa vai ter em você uma referência de como agir, de como ser, de como não ser. Tem gente que não quer, tem gente que quer, tem gente que vai ouvir, que não vai ouvir, mas aí tem como é que fala? As encrencas no meio do caminho. Eu coloquei aqui na foto a metamorfose ambulante, né, o Raul Seixas, e o seu mentor, o seu discipulador, seu mestre, o Paulo Coelho. Se você procurar a história, né, de todo mundo que conheceu Raul Seixas, sabe que existe um antes e depois de Paulo Coelho na vida de Raul Seixas. Raul Seixas era um compositor, um cara bacana, um cara doce, né? E acabou recebendo a influência de um dos diretores da gravadora, que também era compositor, foi o Paulo, que trouxe várias ideias das suas crenças, dessa parte mística e etc., né, para as músicas de Raul, e acabou influenciando o Raul pessoa, né, em relação a isso, acabou se perdendo nas drogas, uma série de coisas e morrendo cedo. Mas quem conhece a relação desses dois sabe que tem muito a ver com a questão do discipulado que Paulo Coelho fez em relação a Raul Seixas e fez com que mudasse o destino desse cara aí e encerrasse sua vida um pouco mais cedo. Pode dizer as más línguas que é um exagero que eu estou falando, mas se você buscar a fundo, tá aí na internet, pesquisa um pouco, você vai achar algo sobre isso. Então esse negócio de discipulado ele é muito sério, por isso que Jesus mandou a gente fazer discípulos dele, né? Mas para a gente fazer discípulos dele, primeiro a gente tem que conhecer Jesus, para não aceitar imitação, nem corrosão, nem deturpação na hora da gente escolher o discipulador. E como discípulo, você tem que confiar no seu mestre. A Bíblia fala, Jesus, né, foi muito claro, dizendo que o discípulo nunca será maior do que o seu mestre, ou seja, tudo que o seu mestre mandar você vai fazer, no sentido de você confiar naquilo, você não saber, como seu pai e sua mãe te ensinaram a andar de bicicleta, etc. Isso é em relação à vida, à fé e a tudo que você for fazer. E Satanás tem feito seus adeptos aí. Então, um discipulador pode levar você ao céu, no inferno, muito rápido. Pode desgraçar a sua história, a sua vida, mudar a sua forma de pensar, de andar, para o bem ou para o mal. Então a gente vê principalmente no meio gospel aí, né? E já que o foco é a eternidade, o modelo de Cristo é ninguém andar sozinho, porque um ao outro ajuda e quando um cai, outro levanta. Então, por isso na vida é difícil você andar sozinho, né? Há raras exceções em que isso é possível, mas normalmente não é. E Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Esse papo furado do discipulador aí, dizer que não olha para mim, olha para Cristo, é errado. Jesus mandou você fazer discípulo, ou seja, ele tem que olhar para você e ver Cristo em você, né? Mas tem que olhar para você e seguir você no que você diz. Ele vai te ensinar, o discipulador tem que ensinar o discípulo a guardar a palavra de Jesus, a ensinar e etc. Então, pesa uma grande responsabilidade aí. E esse negócio de olhar para Jesus porque eu sou falho, tá errado, né? Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Então hoje em dia está muito misturado. Fala, vai para a igreja por causa de Jesus, não por causa do homem, porque o homem é falho. Isso é antibíblico, né? É uma banana, é uma falácia. A metamorfose ambulante aí que nós devemos ser é porque o caráter de Cristo tem que ser construído na vida da gente, dia a dia. A gente tem que recuperar a imagem perdida lá no Éden, a imagem de Deus e a semelhança de Deus que a gente perdeu por causa do pecado. E o discipulado tem função nisso. Se é um bom discipulado, a pessoa vai deixar você tinindo, vai aparar suas arestas, vai te corrigir, vai te exortar, vai te animar, vai fazer um monte de coisa como o Paulo fazia com Timóteo, por exemplo, né? Com Barnabé, com Marcos, às vezes vai haver atrito, às vezes vai separar, depois volta de novo, etc. Mas o ferro com o ferro se afia, aquela raspação ali, né, de intriga, de atrito que tiver, é para afiar, não é para desgraçar. Só que se você tiver um discipulador muito fora da caixinha, né, da casinha, que não entendeu o papel de um discipulador, você vai ter problema. O cara vai mandar em você, vai te levar para um caminho, como aconteceu com Raul Seixas e Paulo Coelho, por exemplo, ou como aconteceu com os amigos dos reis, que eram falsos profetas, né? Que levavam, por exemplo, o rei Acabe, um espírito de mentira, falando que o rei Acabe ia se dar bem e ele ia morrer na guerra, né? Então, é complicado esse negócio, mas é fundamental. Não existe uma vida cristã sozinho, e você tem que dar satisfação para alguém da sua vida, das suas atitudes, das suas mazelas. Tem que ter alguém de confiança para conversar e tomar cuidado com quem você escolhe para ser essa imagem, porque pode acontecer casos catastróficos aí. As pessoas podem te desvirtuar do caminho, né? E você está seguindo doutrina de demônios aí. Então, se você é uma metamorfose ambulante, tá certo. O seu líder tem que te ajudar em relação a isso, o seu discipulador, e nós devemos prestar contas uns aos outros. Essa parte da prestação de contas ela é muito difícil, porque as pessoas acham que se bastam, né? Estão cada vez mais individualizadas, só querem um exemplo, querem respostas prontas, mas não querem prestar contas, né? Então, todo mundo tem que estar prestando contas a alguém. Não é que o discípulo vai estar debaixo de um discipulador ou do mestre, né? Ele vai estar, na verdade, assentado e o mestre vai servi-lo, vai lavar os seus pés, vai ajudá-lo na caminhada e também vai avisá-lo do perigo e também vai mostrar o caminho a seguir e vai zelar por aquela alma. Então, é uma troca muito importante, porque o pai e a mãe você não escolhe, mas o discipulador você precisa escolher. Aquele que você segue na rede social impacta o que você vai pensar, a fé que você vai ter, por isso tem tanta gente confusa, porque não tem discipulado, só tem pessoas falando sem parar, laços e laços e laços, gente que nem é discípulo de Cristo, mas é discípulo de Calvino, de Aquinas e etc. E aí fica essa confusão. Eu vou começar a falar um pouco sobre isso talvez, mas precisamos tomar cuidado aí, né? Porque a gente tem que estar atento com quem a gente segue, com quem a gente anda, e isso é tão sério que é capaz de curar a alma das pessoas. Tem muita gente na alma doente porque não quer abrir o coração. E quando a gente confessa as culpas uns aos outros, a gente tem comunhão um com o outro, andando na luz, e aí o sangue vem e nos purifica de todo o pecado. Então essa comunhão tem que te dar uma liberdade de poder até falar das suas mazelas, das suas dificuldades, e esse líder vai te ajudar e você vai colocar na luz, não vai ficar atormentado nem acometido de iniquidade, doenças na sua alma, nas suas emoções, né? Então, a solidão hoje em dia tem muita rede social, muito seguidor, mas as pessoas caminham sozinhas. A gente tem acompanhado suicídio de pastores, de um monte de coisa. E por quê? Porque estão sozinhos, né? Como ovelhas sem pastor. E você caminhar junto com alguém é fundamental. Você tem que escolher bem
quem vai ser o seu discipulador e também quem vai ser o seu discípulo. Porque a gente não pode guiar bode é expiatório, você joga em cima dele e ele vai embora, né? Agora, a ovelha não, a ovelha precisa da voz de pastor. Ah, mas Jesus é meu pastor também. Mas o seu discipulador vai te ajudar a guardar tudo aquilo que Jesus te disse, vai te batizar, vai cuidar de você, vai limpar suas feridas, vai lavar seus pés, te dar a comunhão no corpo de Cristo, você não anda mais sozinho, e vai influenciar você ou a imagem de Jesus ou a imagem do cão. Aí fica essa reflexão, tá bom? É isso aí, vamos para a eternidade, que a eternidade é o foco, e o discipulado é fundamental para a eternidade com Cristo, porque eterno todo mundo é, né? A questão é, vamos ressuscitar para a eternidade no choro, na dor e no ranger de dentes, ou vamos ressuscitar para a eternidade ao lado do Senhor, nas moradas que Ele foi preparar, né? Depende de agora. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Acompanhe nosso canal e faça parte desse projeto. Afinal, a eternidade é o fim que desejamos, certo?